O drama de Asaf. Asaf foi outro homem de Deus que conheceu de perto a depressão. Usou sua sensibilidade artística para auscultar sua alma e sentiu-se numa situação calamitosa, muito deprimente. Quando Asaf começou a sentir essa coisa estranha em sua alma, clamou a Deus para que ouvisse sua oração e lhe trouxesse socorro. Qual era o seu problema? Sua alma estava mergulhada numa tristeza profunda. O coração de Asaf estava angustiado, suas noites de insônia eram longas, sentia uma impaciência intranquilizadora dentro de si, levando-o ao desespero. Sua vida interior estava uma miséria, cheia de aflição. E o pior de tudo é que ele estava sofrendo tudo isso sem ter quem o consolasse, alguém que entendesse o seu drama. A dor na alma era tão grande que ele gemia. Sequer conseguia articular convenientemente as palavras para expressar o que sentia. Tendo recebido na infância uma boa formação religiosa e dedicado toda a sua vida para exaltar a Deus por suas grandiosas obras, intensificou sua busca pelo bondoso Pai, a fim de encontrá-lo, lançar-se nos seus braços, encontrar o descanso, obter o retorno da paz, pois sabia que ele era o único que poderia aliviá-lo daquela angústia. Buscava-o, mas não o encontrava. Então, mergulhou para dentro de si e aplicou-se a meditar, a pensar nas coisas da terra e do céu. Quanto mais meditava, porém, mais o seu espírito desfalecia. Uma onda de perturbação, que ele não sabia de onde vinha, invadia a sua alma, cobrindo-o durante longas noites. O sofrimento não se afastava do seu leito. Então, teve a ideia de motivar-se com bons pensamentos, pensar nas coisas boas que lhe haviam acontecido no passado. Mas que frustração! Não havia alívio, a tortura continuava. Procurou saber do motivo de tudo aquilo estar acontecendo logo com ele, mas não tinha resposta. De tanto pensar e não encontrar respostas para as suas perguntas, chegou a uma terrível conclusão. A mesma a que tem chegado cristãos deprimidos. Deus se afastou de mim. Deus se esqueceu de mim. Deus não me ouve mais. Eu estou perdido. Então ele se debruçou em questionamentos teológicos. É importante destacar que uma das atitudes do deprimido, independente da causa da depressão, é levantar questionamentos teológicos. Até mesmo o cético busca respostas religiosas. O sofrimento é tanto que ele deixa de ser preconceituoso. Agora imagine um cristão. Quanto maior a intensidade do sofrimento e da angústia, maiores serão esses questionamentos. Acompanhe Asaf em seus questionamentos. Primeira pergunta. Porventura o Senhor rejeita para sempre? Ele se sentia rejeitado por Deus e queria saber se aquilo não teria um fim, se a rejeição seria eterna, se teria de conviver para sempre com aquele sentimento de estar sendo rejeitado. Segunda pergunta. Acaso o Senhor não torna a ser propício? Ele quer saber se não mais terá o favor de Deus, se não voltará a experimentar os saudáveis benefícios da vida que vem de Deus. Era como se estivesse querendo saber se teria ainda outra oportunidade para viver a vida, senti-la, para se alegrar, sorrir, brincar, cantar. Terceira pergunta. Cessou perpetuamente a sua graça? Será que a graça de Deus cessou e por isso a sua vida murchou? Será que a sua bênção não está mais comigo? A graça de Deus já não tem mais nada para mim? Isso será perpetuamente? Que coisa dolorida é quando o cristão está perseguido por pensamentos obsessivos de que a graça divina parece ter cessado. Viver sem o sentimento da graça de Deus, para o cristão, é terrível. Todo cristão, por experiência, sabe que a graça é uma maravilha do amor divino, graça que perdoa e salva, que aviva e dá esperança. Quando o cristão perde esse sentimento, tantas vezes experimentado, para eles isso é o fim, uma tragédia. Quarta pergunta. Caducou a sua promessa? Pelo que estava passando, Asaf parece entender que as promessas de Deus caducaram, não tinham mais validade. Ora, nós vivemos por fé, mas quando a depressão chega, ela arrasta o Filho de Deus para o campo da dúvida cruel. Isso entristece. Com lágrimas, um homem culto e estabelecido na vida me dizia entre soluços:
Coisas que eu cria tão alegremente das promessas de Deus, agora me trazem dúvidas. Isso me entristece porque não é assim que eu desejo que seja. Quinta pergunta. Esqueceu-se Deus de ser benigno? Asaf exaltava com cânticos ao Senhor por sua benignidade revelada na história de seu povo, desde os patriarcas, mas agora quer saber se Deus estaria esquecido de um daqueles maravilhosos atributos da divindade, a benignidade. Sexta pergunta. Será que ele reprimiu a sua misericórdia? Ele sabia que a misericórdia de Deus desvia a ira de sobre nós. Porventura Deus recolheu a sua misericórdia e sobre ele estava o rigor de sua ira santa? Não será ele sempre misericordioso? Nada há tão sublime quanto a extraordinária misericórdia de Deus. Todavia, nada tão terrivelmente pesaroso quanto sentir que até a misericórdia de Deus está ausente. Asaf vai ficando cada vez mais convicto de que a causa de toda aquela tristeza era a ausência de Deus em sua vida. Estava se sentindo rejeitado, abandonado mesmo por Deus. Que dor para alguém que era servo do Senhor viver o que ele estava vivendo. Quão terrível para o Filho de Deus é estar possuído por tais pensamentos. Quem não ficaria triste? Quem não cairia também em desespero? Imagine um cristão que vive todos os seus dias buscando agradar a Deus e de repente entra em depressão e começa a se ver sem a presença de Deus, sem o sentimento da graça, sem aquela paz que excede todo o entendimento. Asaf estava passando exatamente por isto. É o que também têm passado todos aqueles que, conhecendo ao Senhor, caem em depressão. Fazem perguntas, mas não encontram respostas. Aí vem mais perturbação, mais desespero, mais aflição, mais tristeza. Foi o que aconteceu. Depois de fazer essas perguntas e não ter obtido nenhuma resposta que lhe viesse trazer tranquilidade, Asaf concluiu: agora eu sei que Deus me rejeitou. Deus deixou de ser propício a mim. A graça de Deus não está mais sobre mim. As suas promessas envelheceram e não se aplicam à minha vida. Deus não me trata mais com benignidade. A ira dele está sobre mim. Já não estou debaixo da sua misericórdia. Era como se Asaf agora estivesse entendendo o porquê de estar sofrendo tudo aquilo. Ele diz: agora eu sei qual é a causa da minha aflição, da minha angústia, desse meu tormento aterrador. A mão de Deus não me favorece mais. Mudou-se a destra do Altíssimo. Que triste conclusão. Qual cristão não entraria em desespero? Muitos vão carregando silenciosamente dentro de si esse grito de: estou perdido, sou um miserável, não tenho mais nenhuma razão para viver. A minha vida está profundamente triste. Onde está Deus? Quem sinceramente pode sondar uma alma que está sob depressão? Ninguém. Só o próprio homem que a si mesmo se conhece e sabe o que sente. Observe as palavras usadas por Asaf para descrever sua depressão e veja se não são iguais às que você tem usado em seus dias de sofrimento. Angústia, alma sem consolo, gemido, espírito desfalecido, insônia, perturbação, mutismo, recordação do passado, questionamento, pensamentos obsessivos sobre rejeição divina. Sem o favor de Deus, sem a graça divina, promessas que não se cumprem, ausência de benignidade, sem misericórdia. Você sabe quem foi Asaf? Foi um consagrado músico usado pelo Senhor. Ele foi um dos escolhidos para tocar diante da Arca da Aliança. Era responsável, juntamente com sua família, pela adoração ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. No entanto, esse homem de Deus foi atingido por essa tristeza profunda, chamada depressão, que prostra a alma no abismo. A história vivida por Asaf é igual à de tantos outros cristãos que caem neste poço de sofrimento e não sabem quando sairão de lá. Quanta gente consagrada a Deus, com um ministério de grande utilidade no corpo de Cristo, está com uma tristeza tão profunda que até perdeu a vontade de viver. O drama de um poeta. Segundo alguns exegetas, não se pode determinar com certeza quem é o autor do Salmo 88.
se foi escrito por um homem muito sábio, por um cantor profético ou um sábio cantor. Sabe-se que foi alguém inspirado pelo Espírito Santo. Quem escreveu este salmo o fez, entre aspas, com mão e boca em grande agonia, fecha aspas. Los Salmos, segundo Frans van der Seen. Tem sido conservado para ajudar aqueles sofredores que vivem em sua hora mais extrema, mais triste, mais sofrida, e usada como uma oração e súplica. Certamente, este é o mais sombrio de todos os salmos. Trata desse lado triste da existência e relata até onde a alma pode descer. Eis algumas das expressões usadas para descrever o sentimento da dor, da depressão desse salmista. Estado permanente de clamor, alma farta de males, sensação de quem está à beira da morte, não considerado entre os vivos, homem sem força, jogado entre os que já estão mortos, sepultado, esquecido de Deus, desamparado de Deus, no fundo do poço, habitando em lugar tenebroso, morador dos abismos, sob a ira divina, abatido por Deus, solitário, desvalorizado, encarcerado, sem expectativa de libertação, visão desfalecida pela aflição, afligido há muito tempo, desde moço, vítima de terrores espirituais, desorientado. O salmista está sem ninguém por perto. Não tem nenhum amigo, nenhum companheiro. Aliás, os seus companheiros são as trevas. Tal como Asaf, esse salmista também levanta questionamentos. Os mortos se levantarão para te louvar? Demonstrarás bondade na sepultura? Demonstrarás a tua fidelidade nos abismos? Manifestarás as tuas maravilhas nas trevas? Manifestarás a tua justiça na terra onde estão os teus esquecidos? Por que rejeitas a minha alma? Por que ocultas de mim o teu rosto? A Bíblia é um livro santo que traz o Evangelho das Boas Novas de um lugar muito maravilhoso que Jesus foi preparar para nós, mas também traz a dura realidade dos homens que habitam neste mundo. Quis o Espírito Santo deixar registrado para todos os deprimidos neste salmo o testemunho de um filho de Deus, cuja alma sentia-se nas densas trevas e, clamando, ansiava pelo consolo. Quis o inspirador das Escrituras nos fazer compreender que também nós podemos passar por terríveis tribulações, que é possível descermos às covas mais profundas e sentirmos a realidade e os tormentos do inferno. Por que isso? Só Deus sabe. O Salmo nos faz entender que o poeta sagrado vinha de um longo período de depressão, desde os dias da sua mocidade. Vinha sofrendo havia bastante tempo. Nestes dias tem aumentado o número de jovens que estão com essa tristeza profunda. Aqui e acolá encontramos pessoas jovens que falam de uma grande luta interior, de uma alma perturbada, de uma tristeza no coração, de uma vontade de parar com tudo e não mais continuar a viver. Já não são poucos os jovens crentes que estão desesperados com a depressão. Pois bem, desde jovem, o salmista perdeu a razão da vida. Muito cedo começou a conviver com essa tristeza profunda. Na aurora da existência, começou a carregar uma alma pesada, acompanhada de tormentosa tristeza. Como salmista, há muito jovem desorientado, com o sentimento de estar sob a ira de Deus, sentindo-se à beira da morte. A depressão faz isso mesmo. Faz com que a pessoa sofra sozinha, mesmo cercada de pessoas. O deprimido é arrastado para a tristeza. Por isso que é comum correr para o lugar solitário. São seus companheiros mais desejados a reclusão, o quarto escuro, a solidão e o silêncio. Ele se torna como aquele passarinho que faz o seu ninho solitário naquelas rochas silenciosas, altas e frias, daqueles paredões cortados por águas profundas, e lá parece não mais fazer parte de um mundo que é tão real quanto ele é. Este salmo está na lista dos messiânicos. O salmista viveu e descreveu profeticamente a angústia do inferno que Jesus suportaria em sua vida. Isso me faz entender que a depressão tem um pouco da experiência do inferno, quando nos tornamos participantes dos sofrimentos de Cristo, dos sofrimentos que são nossos e Ele tomou sobre si.